Solicitação de vistoria na Equatorial de Goiás. Como fazer? Então, vamos lá. Equatorial de Goiás, ela é uma distribuidora muito boa para você trabalhar, seja na solicitação de acesso, mas também a vistoria dela aí é um pouquinho complicadinha para você pedir aí. Não diria nem complicada, é um pouquinho chatinha aí, comparada a outras equatoriais, e é o que a gente vai falar aqui agora. Para você que gosta desse tipo de conteúdo, ó, já curte aqui o nosso vídeo e também já deixa o seu comentário aí sobre a Equatorial de Goiás, o que é que você gosta e o que é que você não gosta, beleza? Então vamos lá pro vídeo. Bom, quando a gente faz lá a nossa solicitação de acesso na Equatorial, a gente faz lá pelo SICAP, né? Então você tem que fazer o seu cadastro no SICAP para você poder fazer a solicitação de acesso. Se você não sabe nada sobre isso, aqui no canal também tem vídeo de como é que você faz a solicitação de acesso na Equatorial de Goiás, mostrando os documentos e também como fazer o cadastro lá no SICAP e como enviar esses documentos, beleza? Então vamos lá. Depois que você tem seu projetinho aprovado, ela vai te mandar dois documentos, parecer de acesso e relacionamento operacional. Então eu vou aqui para a minha tela do meu computador que eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Então aqui tem um caso real de um cliente, tá? Então vou botar aqui, ó, documentos adicionais. Então vai ser aqui, ó. Ela vai mandar o parecer de acesso e o relacionamento operacional, que são dois documentos comprovando que você tá com seu projetinho aprovado e que aquele cliente, aquele consumidor final, ele pode estar recebendo ali o sistema fotovoltaico para a compensação, beleza? Aqui nessa área tem uma coisa muito importante que a gente vai precisar além desses documentos. Quando você clicar aqui em interessado, aqui tem algumas informações extras que é quando você preenche no momento ali da solicitação de acesso. Tem um númerozinho aqui que a gente vai precisar para fazer a nossa vistoria, que é essa daqui, ó, que ela chama de SS, que é solicitação de serviço. Sempre que você envia um projeto fotovoltaico para a Equatorial de Goiás, ela vai gerar essa solicitação de serviço aqui. E através dela é que a gente vai fazer a nossa solicitação de vistoria. Beleza, então vamos lá. Quando você receber o seu parecer de acesso, o modelo dele vai ser desse jeito aqui, ó. Aqui eu tenho uma solicitação de acesso, então quer dizer, um parecer de acesso, tá? O parecer, com as informações do cliente, a unidade consumidora, o endereço, as coordenadas dele. E também eu vou ter o relacionamento operacional. Então eu tenho esses dois documentos. Esse relacionamento operacional ele precisa ser assinado ou por você ou pelo cliente. Se você tiver a procuração, você assina pelo cliente. Se você não tiver, o cliente precisa assinar esse documento. Bom, então tem aqui o parecer e a gente tem um relacionamento operacional. Bacana aí. O que é que isso vai me ajudar? Vai ajudar a gente a preencher aqui as informações. Aqui é o link, tá, da Equatorial. Deixa eu apresentar aqui para vocês. Ó. Primeiro, deixa eu voltar aqui. Ó. Esse link aqui, ó, portalgd.equatorialgoiás.com.br, portalgd. Ou seja, eu vou botar aqui também no link na descrição. Aí aqui vai ter iniciar a nova vistoria e acompanhar a solicitação. Você clica aqui, ó, iniciar a vistoria, e aqui ela vai te pedir as informações. Lembra daquele númerozinho que eu falei para vocês? Então você vai colar ele aqui. Deixa eu pegar ele lá de novo. Você vai pegar esse número e vai colocar ele aqui. E aqui você vai preencher com as informações do seu cliente, tá? Então a unidade consumidora, qual o número da unidade consumidora, a classe, se é residencial, industrial, comercial, quem é o titular, ou seja, o nome do cliente, o e-mail, sugiro você colocar o seu, tá? O CEP, a rua, o número do cliente, qual o município, então como a gente está em Goiás, né? Ela colocou todos aqui os municípios de Goiás. Bem como também o bairro, se é CPF ou CNPJ, um complemento e o número do telefone. Eu vou fazer aqui um preenchimento rapidinho aqui, tá? Para mostrar para vocês. Então aqui eu fiz um preenchimento rapidinho aqui de algumas informações, tá? Quando tudo estiver certinho, ó, ela vai ficar verdinha assim. Caso você não coloque as informações que são obrigatórias aqui, ela vai ficar vermelhinho, beleza? Aí aqui ela vai pedir também os dados de geração. Então, nesse caso aqui é um sistema de 9 kW, então conforme o parecer de acesso, ou seja, de como você deu entrada nesse projeto, ela vai te pedir também a data de conclusão da obra, a quantidade de vocês que recebem créditos, ou seja, se você tiver rateio, você coloca aqui. Se não tiver, você coloca autoconsumo remoto. Nesse caso aqui, eu vou ter a geradora e também vou ter uma outra unidade consumidora. Então, eu adiciono somente a outra unidade consumidora, que no caso seria só uma. E aí eu coloco a modalidade autoconsumo remoto. Caso não tivesse, fosse apenas a geradora, eu coloco aqui 0 e aqui eu coloco geração local, beleza? Mas eu vou colocar aqui 1 e aqui eu vou colocar autoconsumo remoto.
E aqui ele vai pedir latitude, né, em graus, minutos, segundos. Isso aqui também vai ter lá no seu parecer de acesso. Tá? Então, no parecer de acesso ele vai mostrar essas informações. É só você procurar elas aqui. E aqui ele vai te pedir a questão do solicitante, né? Então, que é um procurador legal. Então, como eu falei, se você tiver a procuração, você vai colocar as suas informações aqui. Se não, você vai ter que colocar as informações do cliente de que ele está solicitando. Depois disso, você vai clicar aqui, ó, próxima etapa. Clicou em próxima etapa, olha só o que é que ele vai fazer. Ele vai te gerar aqui um número de protocolo e também ele vai colocar aqui ó, uma lista de rateio e também um relatório de comissionamento para você fazer download, que você vai ter que fazer o preenchimento. Muito importante, salve esse número de protocolo aqui. Coloque seu celular, tire print, mas salve ele, tá? Apesar de que ela também vai te enviar por e-mail para você fazer o acompanhamento, mas é importante você salvar. Para quê? Caso passe ali o prazo de 7 dias corridos, a distribuidora não for fazer a vistoria, você pode ligar para eles, a primeira coisa que eles vão te pedir é esse número de protocolo aqui, beleza? Então, você tem que salvar ele. E aqui você clica em download que você vai baixar os arquivos. Depois você vai clicar aqui, ó, tá pedindo aqui para a gente fazer o download. Clicou em um, então já fiz o download da lista de rateio e também do relacionamento de comissionamento. Então eu vou clicar aqui, ó, próxima etapa. E aqui, ó, ele vai pedir para a gente enviar as informações a mais. Então, diagrama unifilar, ART, a lista de unidades consumidoras, né? No caso, se tiver rateio, a procuração assinada, o relatório de comissionamento e também o relacionamento operacional tem que estar assinado, tá? Como eu falei, e o parecer de acesso. Então, eu vou colocar aqui essas informações. Bom, gente, então, essas informações aqui, ó, como diagrama, ART, a procuração e também relacionamento operacional e o parecer, você já deve ter aí, tá? Se o projeto já for aprovado. Porém, o que é que a gente vai ter que preencher? O rateio e o comissionamento. E aí eu vou mostrar aqui para vocês. Primeiramente, o rateio, tá? Então, se você pega aqui o rateio, aquele que eu baixei, ó, se a gente clicar aqui e coloca a lista de rateio, tá? Abriu aqui, ó, coloca aqui lista de rateio, o que é que ele vai aparecer, ó? É esse daqui. Então, você vai colocar a unidade consumidora, ou seja, aqui é a geradora, tá bom? É a geradora, você vai colocar, lembrando, o número, ó, tá bem? Da geradora. Aqui você vai colocar o nome do seu cliente e o CPF dele ou CNPJ. E aqui você vai colocar as outras unidades consumidoras que vão receber, vamos supor aqui, essa daqui vai receber rateio, vamos supor aqui que aqui é o CPF dele. Lembrando que para fazer rateio tem que estar no mesmo CPF ou no mesmo CNPJ. E aqui você coloca a porcentagem. Vamos supor, esse aqui vai receber 30%. Aqui você vai ter outra unidade consumidora, vamos supor, que vai receber rateio também. Então, o CPF é o mesmo. Mas esse aqui vai receber agora 70%, tá, do rateio. Caso você não saiba como fazer esse rateio, como fazer a separação, aqui no canal também tem vídeo mostrando como é que você faz esse cálculo. Depois disso, você transforma em PDF, salva e vai enviar para a distribuidora, tá bom? Então, não precisa nem assinar esse documento. E aí também a gente tem um relatório de comissionamento. Então, o relatório de comissionamento, também bem simples, ele vai te pedir os dados do proprietário, eu já deixei até pré-preenchido aqui, coloquei algumas informações minhas aqui. Então, tá pedindo o nome, o telefone, o e-mail, aqui ele vai pedir os dados da unidade consumidora, ou seja, onde é que está a unidade geradora. Então, eu coloquei aqui uma OC qualquer. Ele vai te pedir uma data de conclusão de obra, vai te pedir o bairro, ou seja, onde é que está instalado. Os dados do responsável técnico pelo comissionamento, tá? Ou seja, pela execução. Então, vai te pedir também os dados dessa pessoa, né? Desse responsável técnico. E aqui, ó, ele vai te pedir algumas informações. Aqui também no canal tem vídeo falando sobre o relatório de comissionamento um pouco mais aprofundado, tá? Então, ele vai te pedir aqui algumas informações dos módulos fotovoltaicos. E aqui ele vai perguntar, os dados do módulo atende o projeto aprovado? Isso aqui, gente, é um relatório para mostrar se o projeto realmente está instalado conforme o projeto. Por exemplo, ó, os dados do cabo, se atende o projeto aprovado, aí você vai colocar atende, não atende, foi corrigido, é inexistente. A quantidade de módulos por inversor atende o projeto aprovado? Atende, não atende, é corrigido ou não? Então, você vai ter que ver de acordo aí com a sua instalação, tá? Isso aqui é muito importante. Por exemplo,
Às vezes você dimensionou lá um cabo de... Aqui está pedindo cabo CC, né? Vamos supor, você dimensionou para um cabo de 6, mas lá na hora foi colocado um cabo de 4. Então, isso aqui pode dar problema para você, tá? Vamos supor que o cabo esquentou demais, não está funcionando, pegou fogo, sei lá, queimou um dos bornes lá na proteção CC ou então lá no inversor, e tudo por conta de cabo, tá? Então, isso aqui pode dar problema. Então, você tem que dar uma verificada lá se atende ou se não atende, tá? Tem muitos projetistas que fazem o seguinte, só pega isso aqui, só preenche de qualquer jeito e envia lá para a distribuidora. Mas isso aqui é muito importante para ter uma proteção sua. Aqui também ele vai te pedir as fixações dos módulos fotovoltaicos, então você pode ver que tem mais informações. Ó. Por exemplo, ó, painel de proteção, no caso é String Box, no caso CC, tá? String Box CC, de corrente contínua, aquela que fica ali entre os módulos fotovoltaicos e o inversor. Nesse caso aqui, nesse projeto, ele não tinha a String Box, porque a conexão era direta no inversor. Então, foi tudo colocado como inexistente. Caso tivesse a String Box, então teria que atender todas as informações. Aqui ele vai pedir as informações agora do inversor, então qual o modelo, a marca, e também de acordo aqui, ó, com o projeto que foi aprovado. Aqui também vai te pedir as informações da proteção CA, né, de corrente alternada. Então você tem que olhar código de IP, se eles estão fixados, se as proteções estão conforme o projeto aprovado, muito importante isso aqui. A plaquinha de cuidado com o circuito CA. Aqui uma coisa muito importante, tá? Ele vai te pedir um teste de continuidade. Então ele vai te pedir esse teste aqui, ó. Por exemplo, nesse caso, esse projeto ele é monofásico, né? A gente percebe que ele é monofásico aqui, porque só tem uma fase, não tem as demais. Então, botaria aqui um X aqui e outro aqui. Beleza? Caso ele fosse trifásico, o que a gente ia fazer? Bota aqui, ó, fase 2 e fase 3. E aí a gente pegaria as informações, colocaria aqui. Bacana? E aqui também ele vai pedir os testes entre a rede e da rede com o inversor. Como é monofásico, ó, tem que ir lá fazer a medição, por exemplo, na rede, fase 1 com neutro, 222. E da rede com o inversor, então a fase com neutro, com a rede do inversor, ou seja, lá na saída dele, tá dando quanto? Ah, tá dando esse valor. Beleza. Aqui também, se fosse trifásico o sistema, então a gente iria preencher, né? Vamos supor, dá 220, 220. Vamos supor que é um caso ideal, né? 220, 220. Beleza. Aí aqui, ó, a gente vai ter fase 1, fase 2, fase 1, fase 3, fase 3, fase 2. Esse aqui é no caso se for o sistema bifásico ou trifásico. Então a gente colocaria, né? Por exemplo, 380, 380, 380, isso nos melhores casos que fossem ideais. Bacana? E se ele fosse, por exemplo, bifásico, né? No bifásico, o que a gente iria ter? A gente não teria fase 3 nem neutro, e também nem fase 1, nem fase 3, nem fase 3, nem fase 2. A gente teria o quê? Só fase 1 e fase 2. E aqui ficaria assim. Tá? Ficaria dessa maneira aqui. Opa! Agora sim, aqui atende, e aqui também atende, e aqui não atende. Beleza? Aqui também, ó, ele vai te pedir dos circuitos de corrente contínua, a mesma coisa, ó, tem que fazer ensaio de polaridade, ensaio das casas de junção. Isso aqui tudo é para garantir uma boa instalação, tá, gente? Isso aqui não é simplesmente uma frescura que a distribuidora vai te pedir. E aqui também ele vai te pedir os ensaios de tensão de circuito aberto das strings lá do seu sistema fotovoltaico, ou seja, de cada string. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu tive 5 strings. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu fui lá, fiz a medição em cada um. Quantos volts deu? Então, uma deu 282, outra deu 273, 291, 11, 12, 10. Tá? Então, o certo mesmo é ir lá e fazer essas medições. Muitas vezes até antes de fazer a instalação, já que ela pede em circuito aberto. Fechou? Então, aqui, ó, a partir do número 7 já não precisa, tá? Para um projeto de microgeração. Isso aqui é quando você já vai para... Ela coloca aqui sistemas a partir de grande porte ou complexidade. Geralmente isso aqui são para projetos de mini geração. Aí sim você precisa fazer esse outro tipo aqui, ó. Tem que fazer ensaio. Então já são os ensaios diferentes, pressão termográfica. Tá? Então, para a parte de microgeração, ó, é até aqui. E aqui no final, ó,
pouquinho mais abaixo, ela vai te pedir algumas fotos do local. Então é importante você colocar do padrão de entrada, descer mais um pouquinho, do inversor, ó a plaquinha lá de cuidado. E ver que está aqui, ó, de acordo, ó, proteção CA. Painel identificado indicando, então sim, tá aqui. E aí, foto da instalação e aqui a assinatura. Aqui quem vai assinar já é o responsável técnico, não é o cliente, tá? Nessa parte que é o responsável técnico. E agora a gente vai subir os arquivos aqui. Então, é só você clicar aqui, ó, em Browser, então no meio dele aqui, você vai procurar onde é que vai estar lá seu diagrama. Então, nesse caso aqui, ó. E aí eu vou subir logo aqui todos os arquivos aqui para você. Bom, subi aqui os meus arquivos, tá? Então, como ele pediu o diagrama unifilar, TRT, o rateio, procuração. No caso, procuração eu não tinha, né? Se eu tivesse, eu iria subir aqui. Que no caso foi o cliente que assinou, tá? O comissionamento e aqui o relacionamento operacional e também o parecer de acesso. E agora, o que é que a gente faz? Clica aqui em enviar arquivo. Então, ele vai processar aqui e vai enviar o nosso arquivo. Beleza? Então, é dessa maneira aqui que a gente envia o projeto, faz a solicitação de vistoria para a Equatorial de Goiás. Ele demora um pouquinho a carregar, tá? É um sistema novo da Equatorial, mas aí depois, ó, já deu como ok aqui, ó. Então, caso você queira acompanhar a solicitação, e também ele vai enviar isso para o seu e-mail, beleza? Bom, e para você que tem interesse em aprender a fazer projetos fotovoltaicos na Equatorial de Goiás, de microgeração, abaixo de 10, acima de 10, até os limites ali da microgeração, 75 kW, eu convido você a conhecer o curso Meu Projeto Fotovoltaico Aprovado Equatorial. Ele é um curso 100% online, que nele a gente trabalha todas as equatoriais, tá? Então tem as equatoriais aqui, Piauí, Maranhão, Alagoas, Pará, e também tem da Equatorial de Goiás, mostrando bem passo a passo aqui, ó, com os links, então, por exemplo, aqui no caso do SICAP, a solicitação de acesso da Equatorial, que a gente deve enviar para ela, tá? Então, como é que a gente vai fazer esse preenchimento desse documento aqui, registro da central geradora, procuração, como é que se faz, memorial descritivo, relatório de comissionamento, cadastro na distribuidora, como é que faz a entrada nesse projeto, o acompanhamento. E também a gente tem alguns aulões, tá? Que é principais motivos de reprova na Equatorial. Tem uma aula de layout aqui também, que foi com o João Vitor, tá? Então, mostrando como é que se faz um bom layout, como é que se faz uma visita técnica na obra. Teve várias dúvidas aqui durante esse momento. E também, como é que você vai fazer a precificação do seu serviço fotovoltaico na Equatorial. E aí, como é que você vai fazer? Quanto cobrar por um projeto fotovoltaico? Quanto não cobrar? Quanto é que eu devo? Será que eu devo fazer parceria? Será que eu não devo fazer parceria? Então, formas de pagamento, então tem aulas específicas sobre isso. E como bônus, para você que tem dificuldades em fazer diagramas fotovoltaicos, tá? Tem aula aqui na Equatorial de Goiás, ó, sobre os diagramas fotovoltaicos que você deve fazer. A gente também tem aulas do AutoCAD. Como é que você vai utilizar o AutoCAD? Como é que você vai, no caso, editar esses diagramas fotovoltaicos? Então, a gente tem aulas específicas aqui. Como é que faz um diagrama com microinversor? Como é que faz um diagrama, aqui, ó, um inversor monofásico em rede bifásica e trifásica? Tem muito em Goiás, né? Tem rede bifásica e também trifásica, mas vai ser o inversor é monofásico. E se for o contrário, o inversor for trifásico e a rede for monofásico e bifásico, é o que a gente faz, né? Então, no caso, tem que fazer a alteração do padrão de entrada. Como é que faz também um diagrama de blocos? E caso você queira se aventurar em outras distribuidoras, tá? Então, tem aqui o CEMIG, uma Enel São Paulo. Caso você queira aí fazer projetos em outras distribuidoras, tem aqui as suas particularidades, beleza? Para você ter mais informações, ó, aqui na descrição do vídeo tem mais informações sobre o curso Meu Projeto Fotovoltaico Aprovado na Equatorial, beleza? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, já curte e comenta aqui se você está sabendo desse novo sistema aí da Equatorial.